Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula do professor Pedro Turco, aula aqui para o nosso querido EJA, tá? Veja, hoje nós vamos falar sobre isso daí, observe. Hoje nós vamos falar sobre mudanças socioespaciais e econômicas na industrialização, tá bom? Então hoje é a nossa quarta aula aí do módulo, deixa eu voltar, do módulo 3, do módulo 1, unidade 3, tá? Então veja, a atividade industrial é uma atividade importante, principalmente para o desenvolvimento do capitalismo, tá? Então, é uma atividade importante para o desenvolvimento do capitalismo e levou também a mudanças significativas nos espaços urbanos, tá? Os espaços urbanos, né? Então veja, conforme a industrialização vai avançando, as cidades também vão avançando, as cidades vão crescendo, porque a indústria, ela nasce ao redor das cidades, ou melhor, as cidades nascem ao redor das indústrias. Então se você pegar desde a Revolução Industrial na Inglaterra, desde a Segunda Revolução Industrial, o avanço do capitalismo, principalmente nos países de centro, você vai notar que as indústrias nascem, crescem e a partir do seu crescimento vem consigo o crescimento também das cidades, né? Então a indústria vai moldando, vai mudando o espaço urbano. Então nesse ponto de vista as duas coisas caminham para uma mesma para um mesmo sentido, né? Então, de um lado, você tem o crescimento da indústria, conforme o capitalismo vai avançando. Por outro, acompanhando esse crescimento da indústria, você tem o crescimento das cidades, dos espaços urbanos. Então, ela vai moldando os espaços urbanos, né? Se você pegar, fizer uma análise dos últimos censos, que foram feitos no Brasil, da década de 60 para cá, você vai notar que há um processo de migração, né, do campo para a cidade, de trabalhadores rurais para trabalhadores urbanos, né, principalmente porque o emprego, né, a forma de renda e de sobrevivência não estava mais no campo, né, está sim agora nas cidades, tá bom? Então, olhem, isso aqui é importante, tá? Isso aqui é importante, essa imagem nos traduz isso, como que a industrialização molda o espaço socioeconômico de uma região, de uma cidade, de um município, tá bom? Primeiro, a industrialização requer matéria-prima, né? Principalmente para a produção de bens, mercadorias. Então, a industrialização requer matéria-prima para a produção de mercadorias. Segundo, a industrialização requer meios de trabalho, de emprego. Esse processo de migração do campo para a cidade fornece à indústria uma mão de obra que vai ser essencial, primeiro, para o desenvolvimento da indústria, segundo, para a produção da classe trabalhadora em qualquer parte do mundo e inclusive aqui no Brasil, tá? E um terceiro ponto, que faz parte da industrialização, né, o investimento em capital. A indústria precisa de capital para poder crescer e para poder produzir mercadorias. Se você não tiver capital, ou seja, o dinheiro empregado a lucro, a produção de lucro, você não tem o desenvolvimento industrial. Então, o que é o capital? É o dinheiro que gera dinheiro. Capital é isso, tá? Capital não é dinheiro exclusivamente, é dinheiro que gera dinheiro. Então, a indústria precisa de capital. Conforme ela vai produzindo mercadorias, ela vai vendendo, né? E ao vender, esse dinheiro retorna para o dono da indústria, que passa a investir em maquinário, que passa a investir em mais trabalhadores, que passa a investir em uma expansão no seu pátio industrial. Tá bom? Essa imagem mostra aí, né, os primeiros processos de crescimento da indústria.
Os primeiros processos de crescimento da indústria. Isso já no final do século XIX, início do século XX. Nós estamos falando de um período, que se caracteriza pela segunda Revolução Industrial. E a segunda Revolução Industrial gerou mudanças históricas e geográficas. Mudanças nas grandes cidades europeias, por exemplo. Nas grandes cidades europeias, mudanças do ponto de vista urbano, geográfico, social, porque o crescimento das cidades de forma desordenada cria problemas sociais, como a pobreza, a desigualdade, a miséria, entre outras questões, acompanhados de uma violência social. Então isso gerou diferenças históricas e geográficas, gerou também diferentes tipos de industrialização. Então tinham países que desenvolveram melhor a indústria, outros países desenvolveram melhor a produção de manufaturas, de matéria-prima aí que hoje nós chamamos de commodities, matéria-prima sem grande trabalho industrial, matéria-prima sem grande trabalho industrial agregado, tá bom? Então existiram sim no decorrer da história do capitalismo diferentes tipos de industrialização. E por haver diferentes tipos de industrialização, houveram sim diferentes espaços geográficos no mundo. Aqui você acompanha um deles, um desses espaços geográficos pertencentes aí a esse processo, tá? Aliás, pátios industriais, Hoje as cidades investem em pátios industriais, Porque pátios industriais geram impostos. Esse é um primeiro ponto. Pátios industriais geram emprego para a população daquela cidade. E pátios industriais ajudam no processo de expansão das cidades. Então, se você pegar aí as principais capitais do Brasil, cada uma tem próximo de si pequenos ou grandes espaços industriais, tá? Essa aí é um deles, tá? Essa imagem mostra um deles, mostra um desses espaços industriais, ok? Então veja, a Revolução Industrial, nós estamos falando aqui da Revolução Clássica, tá? Nós estamos falando da Revolução Industrial Clássica. Essa Revolução Industrial, feita nos países desenvolvidos, ajudaram aí no processo de construção do capitalismo. Então, a Revolução Industrial Clássica na Inglaterra forneceu à Inglaterra instrumentos industriais, vamos dizer assim, vanguardistas, de primeira mão do que outros países, E ajudou esse país, por exemplo, a se tornar um país desenvolvido muito mais do que outras nações. Ok? Está aí a Inglaterra, clássica da Revolução Industrial, Inglaterra clássica aí da Revolução Industrial, entre outras questões. Bom, veja, existiu também uma industrialização planificada, estatal, uma industrialização feita através do Estado. A Revolução Russa é o símbolo maior dessa revolução feita através do Estado. Quer dizer, a iniciativa privada não construiu a industrialização na Rússia. Quem provocou essa industrialização na Rússia foi a Revolução Russa e uma industrialização planificada, ou seja, o Estado. Tá? Nós estamos falando aqui de experiências históricas, como a União Soviética, a China, Cuba, países que fizeram o socialismo durante o século XX. Tá aí, mais um pátio industrial. Nesse caso é da empresa alemã Volkswagen. A empresa alemã foi a primeira a produzir carros populares em larga escala. A primeira empresa a produzir aí carros populares em larga escala. Tá aí, exemplo disso é o Fusca, o famoso Fusca. Está aí como exemplo desse processo. Ok? Então veja, países como o Brasil, a industrialização veio tardia. É o que a gente chama de países de capitalismo dependente.
Países de capitalismo dependente. Países de capitalismo dependente, a industrialização veio de forma tardia, né? Veio da década de 30 do século XX para cá. Se você pegar o caso brasileiro, você vai ver que as primeiras grandes indústrias nacionais surgem na era Vargas, surgem no início do governo Getúlio Vargas, tá bom? A partir daí é que se impulsionou, né, os primeiros grandes pátios industriais. Nós estamos falando aí do estado do Rio de Janeiro, do estado de Minas Gerais, do estado de São Paulo, né, que foram os principais eixos de industrialização do nosso país durante o período Vargas, ok? Então vejam, isso aqui é importante, tá? Industrialização tardia. Então existe a industrialização clássica dos países que promoveram a Revolução Industrial num primeiro momento. Existem as industrializações planificadas, que é o caso da Revolução Russa, e as industrializações tardias, né, que é o caso do Brasil. Economias dependentes ou emergentes ocorreram aí do século XX para cá, e há uma alta exploração do trabalho, né, nessas industrializações tardias. Tá? O processo brasileiro ocorreu em especial no estado de São Paulo e Rio de Janeiro, a partir da era Vargas, tá? E as primeiras indústrias de base, indústrias fortes, potentes, de formação da classe trabalhadora brasileira surgem nesse momento. Ok? Tá aí, né? Tipos de indústria. As indústrias de base são indústrias que constroem outras indústrias, né? Nós estamos falando das indústrias de base, que dá base para outras indústrias. Estamos falando de petrolíferas, de metalúrgicas, de siderúrgicas. Indústrias intermediárias, fábrica de motores, ferramentas, autopeças, e a indústria de bens de consumo, que vai produzir, né, vai juntar tudo isso que a indústria de base produz, que as indústrias intermediárias produzem, e vai produzir a mercadoria que é consumida. Por isso que é bens de consumo, tá? Estamos falando de alimento, de bebidas, de móveis, de eletrodomésticos, indústria têxtil, entre outras questões, ok? Na próxima aula nós vamos falar sobre os processos de industrialização no Brasil, tá? Na próxima aula nós vamos falar dos processos de industrialização no Brasil. Volto com vocês na próxima aula, valeu!